Beleza. Então, pessoal, meninas, Clinicorp, mais uma vez, muito obrigada pela parceria. A gente está junto nessa aí, não separa mais, as mãos dadas. Então, agradeço mesmo, espero poder contribuir no tempo curto, que meia hora eu vou ter que dar uma acelerada, mas eu vou tentar passar da maneira mais simples que eu puder sobre a organização financeira para clínicas odontológicas, tá? Bom, então eu vou começar com uma pequena apresentação minha. Eu sou consultora administrativa e financeira para clínicas, então eu trabalho focada na área de odontologia. Minha formação é em engenharia de produção e logo após eu realizei um MBA em planejamento estratégico e gestão de projetos. Hoje eu atuo em mais de 15 clínicas fixas, são parceiros meus fixos, além de alguns outros projetos pontuais, né? Uma ajuda ali em precificação, indicadores, treinamentos de funcionário, né? De forma geral, a gestão mesmo, os processos. E também Speaker Clinicorp. Bom, vamos lá. O que é esse marco zero para a organização financeira? O que a gente entende por isso? Quando eu comecei a pensar nessa aula, eu fiquei pensando assim, isso para mim também, para a minha vida. Quando a gente depara com uma área de conhecimento que a gente não tem domínio, que a gente não tem formação nela, na faculdade ou algum curso, o nosso subconsciente, ele tende a nos sabotar mesmo. Ele fala assim, peraí, eu não entendo nada disso, tá tudo complicado demais, eu sei sentar no mocho e realizar os meus procedimentos, né, falando para o nosso caso aqui agora, nossa, sim, eu sou dentista, sou secretária, então eu falo nossa, porque eu me incluo todo no processo também. Então, a gente pensa assim, eu sei fazer aquilo e eu não sei números, eu não quero números, eu já vi vários cursos, né, porque hoje em dia a gente encontra muita coisa na internet, a gente lê muito, mas às vezes a gente não sabe o ponto, né, o marco zero, de onde começar, de como começar a organizar isso. Então, nem tudo é tão complicado assim. O que a gente precisa fazer? Buscar, de uma forma simples, começar a absorver esse novo conhecimento. E se a gente não sabe ou não gosta, porque fazer algo que a gente não gosta também não é tão legal, que a gente busque alguém para ajudar. Que a gente tenha alguém ali na equipe que entenda um pouquinho dos números ali, que a gente também entenda como dono do negócio, né? Mas que tenha alguém ali para ajudar também. Então, vamos, portanto, pensar simples. Para isso, eu preparei 6 passos básicos, que muita gente pode ter já lido em algum lugar, escutado, visto, mas que a gente tem que realmente começar por eles. E o primeiro passo é a separação de contas bancárias. Então, eu já vou bem nos objetivos, eu já vou bem assim no ponto. Porque o que acontece? O autônomo, ele começa a usar a conta bancária dele uma só, tanto para o pessoal quanto para profissional. E leva isso para a clínica também. O dentista chega lá e começa a usar uma conta só, mistura tudo, paga a conta, recebe de paciente. Então, como primeiro passo, eu tenho que separar os recebimentos, separar de onde saem as saídas, de onde eu pago as contas. Aí tudo bem, abrir uma conta, seja em algum banco qualquer, um banco digital, mais fácil, abrir. A partir do momento que eu abri essa conta, eu começo a redirecionar os recebimentos dos pacientes. Porque o que eu já vi, eu vou dando alguns exemplos práticos também. O profissional separa as contas, mas continua recebendo tudo em uma conta só. A secretária ou ele mesmo não avisa os pacientes que a conta mudou. Pode parecer bem simples, mas acontece isso. Aí continua o mesmo bolo, não consegue separar. Então, separa a conta. Abre uma nova conta do banco, avisa os pacientes que os recebimentos vão ser todas aquelas contas ali, naquela conta nova ali, e as saídas também passam a ser naquela conta. Aí sim, a conta pessoal fica livre para a vida pessoal mesmo. Como passo 2, eu estabeleço um prolabore inicial. E muita gente me pergunta mesmo, fala assim, Isabela, mas como é que eu vou estabelecer esse prolabore inicial? O que é isso? Como é que eu sei quanto que eu posso tirar da minha clínica? O que ela poderia me oferecer? E o que eu sempre falo, para quem não sabe como estabelecer esse primeiro prolabore, eu sugiro começar a anotar mesmo todos os gastos fixos pessoais que eu chamo de sobrevivência, que é o que eu preciso para continuar vivendo como está a minha vida hoje, com minhas contas de casa, com minha família,
com o meu lazer, que também faz parte, né? Mas eu começo a listar. A gente mesmo não tem esse hábito de anotar o que a gente gasta, né? De fazer uma lista ali, de ver a fatura do cartão de crédito e analisar ali o que a gente anda gastando. A gente não tem, não é uma prática. Mas é uma forma de iniciar. Pega a fatura, começa a anotar mesmo os custos fixos que tem em casa e utilize esse valor inicialmente. Né? É claro que eu não estou inserindo coisas supérfluas, eu estou inserindo coisas de sobrevivência, é como se a gente ficasse ali no limite do nosso gasto. Vou fazer uma reeducação financeira, pessoal, então eu vou ficar no limite do meu gasto, para eu entender se a minha clínica consegue me pagar aquilo, e eu vou até observar se eu consigo tirar a mais, e estou tirando do meu caixa ali mesmo, sendo que eu poderia estar deixando o dinheiro lá no meu caixa, que continua sendo um dinheiro nosso, do próprio dentista, mas que eu também começaria a construir um caixa ali da clínica, do consultório, né? Então, pronto, separei o que eu preciso para a sobrevivência. Eu vou utilizar esse valor inicialmente. E aí, a gente até já começa a fazer realmente essa análise pessoal financeira, né? E pode ser que a gente vê que não tinha controle de nada, que olha lá e fala, nossa, estou gastando isso tudo com isso, e talvez nem precisaria, eu estou comprando demais alguma coisa. Então, vale até para a parte pessoal mesmo, né? No passo 3, eu já identifico através do passo 2 os gastos supérfluos, o que eu estou, talvez, gastando ali extra em vida que não precisa, sendo que o meu foco de recebimento pode ser maior do que eu estabeleci para sobrevivência. Por exemplo, eu fiz lá, listei minhas continhas. Aí eu cheguei que eu preciso de 10 mil para pagar as minhas contas, para não ser despejado de casa, para continuar tendo a vida que eu tenho. Ah, mas eu não queria ganhar só 10 mil. Eu quero ganhar 15 mil, eu quero ganhar 20 mil, eu quero ganhar muito. E a ideia é essa mesmo, ganhar muito dinheiro mesmo. Mas se eu já tenho esse foco, eu vou eliminar as coisas supérfluas mesmo para entender aquele valor ali que eu quero chegar. A saúde financeira da clínica tem que estar positiva para eu poder tirar mais do que eu preciso. Então, tudo é uma análise, né? Eu posso tirar mais um mês, menos no outro. A odontologia já é uma área sazonal. Não quer dizer que eu tenha o mesmo recebimento sempre, todos os meses, mas em relação ao meu salário, ele tem que ser, sim, um fixo. Depois eu aproveito como distribuição de lucros ali, um valor que eu possa tirar, né? Passo 3. No passo 4, eu achei interessante falar a negociação de compra de insumos. Tanto insumos mesmo para uso e consumo, quanto aparelhos, enfim, o material que eu uso, que a gente chama de custo variável, né? Que ele aumenta conforme a minha produção ou diminui conforme a minha produção, que é o meu custo variável. Negociar compras. Também não temos o costume de negociar compras. Pode ser que a gente vá ali num site, numa dental, veja um menor preço, ou pede a secretária, ou está na correria, não faz a cotação antes, falta o material, tem que comprar um material rápido, então paga mais alto por ele. Então, assim, passar a cotar em pelo menos 3 lugares. Cota o material, conversa com colegas para entender onde que eles estão comprando também, porque a odontologia ela tem que ficar unida mesmo. Então, um colega ele pode conversar com o outro para entender também onde que ele está tendo ali um valor melhor para a compra daquele material. Acompanhar e viver essa alta não está fácil. Escrevi assim mesmo, não está fácil mesmo, porque os materiais têm aumentado muito, os insumos têm aumentado muito, luva, estou falando de coisa básica também, né, e coisa mais específica. E a gente não consegue reajustar os nossos procedimentos dessa forma. Se eu tive 100% de aumento numa caixinha de luva, eu não posso reajustar 100% o meu procedimento, porque eu saio do mercado dessa forma. Então, a negociação de compras, vale a pena ter ali pelo menos 3 locais, realizar uma compra maior para ter um desconto ali, para ter um valor, conseguir um poder melhor de compra, né? É um passo 4 que eu considero importante também, que eu vejo que não acontece geralmente dentro de clínicas, né? O passo 5 é o bendito custo por hora do consultório. Às vezes a gente sabe calcular, às vezes não é difícil, ele não é difícil.
Eu vou explicar aqui como que a gente faz esse cálculo, mas por que ele é importante para a organização financeira? Porque eu sei exatamente quanto a hora da minha cadeira vale. Então, se ela não tem um paciente, eu estou pagando isso para o meu custo da clínica, eu já começo a ter uma ideia ali do que eu estou vendendo de procedimento, né? Porque o custo fixo, ele é base para precificação também. Porque na precificação a gente pega um procedimento, a gente leva em consideração o tempo gasto para realizar, né, e faz essa correlação com o custo fixo. Então, ele é base mesmo para os nossos custos, base, marco zero. Então, o custo fixo, né, o meu custo por hora do consultório, é uma base de organização financeira. Os custos fixos, né, para quem ainda não sabe o que é um custo fixo, ele é um custo atrelado à estrutura. É tudo que eu preciso para manter minha clínica, meu consultório de pé. Ele não é o variável, como eu disse, que depende da produção. Quanto mais eu produzo, mais ele aumenta. Não. Ele é água, luz, telefone, aluguel, condomínio. É o meu custo base mesmo. Para eu saber, então, o meu custo da hora, eu pego o mês ali, eu somo meus custos fixos todos e vejo as horas que eu tenho por cadeira. Se eu tenho uma cadeira, é 8 horas por dia. Se eu trabalho 5 dias na semana, eu multiplico esses 8 por 5, para eu saber a quantidade de horas que eu tenho na cadeira para trabalhar por semana, e multiplico por 4 para saber por mês. Se eu tenho uma cadeira, eu vou pegar 8 vezes 5 vezes 4, tenho a minha quantidade de horas ali, vou pegar a soma desses custos fixos e dividir. E eu ainda tiro um pouquinho, quando eu faço essa precificação, eu ainda tiro um percentual de faltas, é ideal que tire, e um percentual também para a ociosidade, para não achar que aquele tempo todo está disponível da cadeira, porque eu tenho, sim, uma média de faltas por mês e também de ociosidade, de posso não ter a cadeira completa todas as horas. Então, eu tiro para ficar um pouquinho mais real. Pronto, essa divisão dá o meu custo por hora. Eu já sei quanto que vale a minha hora ali na cadeira, ela estando com o paciente ou ela estando sem paciente. E como passo 6, finalizando os 6 passos, eu preciso visualizar as informações através de um software odontológico. Eu não consigo, eu falei para a gente anotar os nossos custos pessoais. A gente vai anotar para a gente entender o que eu estou gastando pessoalmente. Isso eu vou anotar, isso não preciso colocar em software, não. Mas as informações do meu negócio, sim, eu não consigo analisar, manipular, compilar dados, entender a saúde financeira se tiver tudo em papel, se tiver tudo espalhado em planilhas de Excel. Se eu tenho isso espalhado, eu não consigo analisar minuciosamente, eu não consigo analisar mais de um mês junto. Em Excel, tudo bem, mas aí eu tenho que saber o Excel. Então, já é um outro conhecimento. Eu ainda tenho que saber utilizar o Excel. Ou alguém saber por mim, né? Mas um software, não. Um software bem alimentado, com todos os agendamentos, utilizando as funções, as ferramentas que possui, né? O faturamento, entrei com os orçamentos, entrei com os recebimentos, dei saída, as contas estão cadastradas certinhas com os seus tipos, né? Com a categoria, aí sim é perfeito. A gente tem o caso do Clinicorp, que é parceiro meu, que eu sei que ele tem as ferramentas que eu preciso para controlar, ele tem indicadores, ele tem relatórios. O que basta fazer? A gente entender a importância de inserir aquela informação certa dentro do sistema. Então, o treinamento de funcionário é essencial, tanto do dentista quanto do funcionário que vai prestar essa alimentação no sistema é essencial, porque as informações precisam estar confiáveis, né? Então, eu preciso que eles entendam o motivo daquele preenchimento. Se eu passo a analisar relatórios, se eu passo a observar isso, a secretária, ela entende por que ela precisa, por exemplo, informar o sistema que aquela consulta é uma primeira consulta. Isso dando um exemplo aleatório. Se ela informa ali que é uma primeira consulta, o que eu gero depois disso são inúmeras possibilidades. Né? Eu vou perceber ali se tem um orçamento para essa primeira consulta, eu vou perceber ali se esse paciente realmente foi na primeira consulta, de onde ele veio,
Se eu estou investindo em marketing, então, se meu investimento está dando certo, porque eu estou tendo como mensurar esse lead, eu tenho que informar de onde o paciente veio. Então, assim, entendendo o motivo, alimentando as informações e tendo um software confiável, aí eu pulo para um próximo passo. Aí eu começo a organizar a minha vida profissional junto com a pessoal. Eu treino minha equipe, porque o treinamento da equipe é essencial também, a gente não consegue fazer nada sozinho. Aí eu parto para as análises. Ou eu parto para as análises sozinho, porque existem perfis de dentistas que são gestores. Tem aquele que gosta de ver, gosta de analisar número, gosta de analisar gráfico, mas tem aquele que detesta. Não tem problema, que ele tem alguém, então, com ele, tem que ter. Senão acaba que fica frustrado, não entendo, não sei, não quero saber, não vou saber, e vai deixando, vai empurrando com a barriga, né? Seguindo aqui, eu não poderia deixar de falar, que faz parte também do tema da aula. Bom, eu entendi o marco zero, né? Onde que eu tenho que começar a pensar. Então, e agora? Eu não estou estendendo além do marco zero, não. Mas é uma continuação. Se eu entendo os primórdios, né? O início ali de como que eu separo essas minhas ideias, as contas, eu começo a analisar indicadores. Indicadores é um tema que eu vou falar sempre, independente de um tema específico. Por quê? Foi o que eu falei, se eu tenho os meus dados, se eu começo a separar, se eu tenho um sistema bem alimentado, se eu tenho a possibilidade de analisar números, ou então ter alguém que me ajude a analisar, o que eu tenho com isso? Indicador. E o meu indicador, ele faz com que eu não perca o controle do marco zero. Ele reúne as informações, ele me dá novos passos, novas estratégias, e eu não perco o marco zero por isso. Então, ele é a continuidade. O que é um indicador? O indicador é um caminho certo para eu prevenir o que eu não desejo e impulsionar escolhas certas. Ele é meu norte. Eu obtenho informações cruciais da gestão, da organização financeira, eu confirmo se eu estou organizado, eu confirmo aquilo sempre, se eu estou realmente continuando o controle, se está andando tudo certo, ou se eu voltei a alguma estaca zero que eu tenho aqui, né, voltar uns passinhos para trás também, que não tem problema, mas eu tenho que analisar esses indicadores, né. Toda a equipe acaba aprendendo muito mais sobre a clínica e seus pacientes, porque fica todos envolvidos ali naqueles relatórios, né. Importante essa reunião, mostrar isso para a equipe, que a equipe esteja toda engajada nisso. Eu possibilito acompanhamento de metas, promovo a organização dos processos e mantenho a organização dos processos, e melhora a satisfação dos colaboradores, porque motiva a equipe. Nada como a gente estar num lugar organizado, bem estruturado, com fluxos definidos, né? Bem definidos, é melhor você saber ali o que você tem para fazer todos os dias, chegar, realiza suas tarefas, vai embora tranquilo, é bem melhor. Então, melhora a satisfação mesmo dos colaboradores. E eles se sentem mais motivados, sim, porque se eu começo a trabalhar com metas, eu posso começar a trabalhar com comissões, e por aí vai, né, outros assuntos. Mas eu vou entrar um pouquinho dentro de alguns indicadores que eu considero importantes, que eu considero os principais indicadores para ter o controle do consultório nas mãos, né, para eu conseguir ter esse controle, e ele faz a gente pensar se eu estou produzindo esses dados dentro do meu software para ter esses indicadores. Então, vale a pena a gente ver isso. Quais são esses indicadores essenciais? Agendamentos, faltas, tá? Tem lá dentro de sistema, não está em agenda de papel. Se tivesse em agenda de papel, imagina a gente analisando quem faltou para lembrar que se eu agendei ou não aquele paciente de volta, eu tenho que voltar todas as folhinhas do mês na agenda. Então, assim, otimização de tempo é dinheiro também, né? É um tempo que eu posso usar para estar fazendo uma outra coisa, né? Efetividade de remarcações, primeiras consultas, novos pacientes, inadimplência, conversão de vendas, faturamento por especialidade, que é onde a gente percebe o nosso carro-chefe ali também da clínica, e o fluxo de caixa, que são nossas previsões de entrada e saída. Assim, tem vários outros, a gente pode analisar várias outras coisas, nem estou entrando na parte de marketing, mas para a organização financeira está aqui. São esses indicadores.
Esse modelinho aqui, eu só estou deixando de exemplo, que é um modelinho que eu utilizo nessas clínicas, né, que a gente faz essa gestão fixa dos indicadores, né, a gente produz isso para a gente ver qual é a ação que precisa ser feita em cima. Então, eu só coloquei de exemplo para vocês entenderem, né, como que isso é analisado e por que eu analiso esses 7 indicadores. Vamos supor que isso aqui é um fechamento de mês. Eu estou falando do dia 1 até o dia 30 de um mês aqui, só para a gente entender. Eu tive 194 pacientes atendidos e 7 faltas. Então, eu tenho meu índice final de faltas de 3,6%, e eu sempre estabeleço uma taxa meta e uma taxa que eu possa aceitar, mas que seja uma taxa boa também, dentro do limite aceitável, porque nem sempre tudo depende da nossa ação, né, do dentista ou da ação da secretária, pode ter alguns outros motivos, mas eu tenho que ter uma meta, né. Quando verificamos as faltas, temos a possibilidade de não esquecer de nenhum paciente e garantir que, pelo menos, a tentativa foi feita de um novo agendamento. Então, se eu pego essas faltas e eu falo assim, olha, secretária, tem 7 faltas, e isso aqui, eu falei mês, mas isso precisa ser analisado no mínimo semanalmente, os indicadores no mínimo semanalmente. Então tá, eu tenho 7 faltas, cadê os pacientes? Já entrou em contato com eles, não conseguiu reagendar por quê, né? Porque eles faltaram, mas eu sei quem são. Eu não vou esquecer de ninguém. Isso tanto para as faltas quanto para as remarcações, né? Precisam ser levantadas, porque eu posso desmarcar, né? Eu deixo registrado no sistema que eu desmarquei, fica lá o registro, não some, eu tenho esse registro, né? E ficam também as faltas. Então, eu tenho que agir. Se eu tenho as 7 faltas, eu tenho onde correr atrás. O próximo aqui, ele mostra essas 7 faltas e também mostra quais foram remarcadas. O que eu quero? O ideal que eu quero é que as 7 faltas sejam remarcadas. É o que eu queria. Eu não queria que ninguém ficasse sem um agendamento. Mas se a gente, pode ser que tenha alguns motivos que não dependem do nosso empenho, né? Como eu falei, eu tenho que estabelecer também uma meta que eu consiga alcançar. Se eu colocar 100% ali, pode ser que eu não vá bater essa meta e aí isso vai me incomodar. Mas pelo menos eu sei que eu consegui remarcar 4, eu tenho ainda 3 pendências. Eu vou continuar com essas 3 pendências até o final do mês. Se virar o mês, eu ainda vou continuar com essas 3 pendências. Eu não vou esquecer de ninguém. Das primeiras consultas, como eu já comentei um pouquinho também, se eu sinalizo que é a primeira consulta, eu vejo lá a quantidade de primeiras consultas. E dentro disso, quando eu analiso, eu tenho a possibilidade de verificar se foi inserido algum plano de tratamento para o paciente, se o dentista ainda está pendente de inserir, de realizar esse plano de tratamento, né, para o paciente, lá dentro do sistema, ou se ele tem alguma documentação extra que ele tinha que ter feito fora da clínica e retornar para que o dentista consiga planejar o caso. E isso eu já vi assim, dentista às vezes esquece de colocar o planejamento, é muita coisa, não lembra do paciente, o paciente fica sem receber aquele plano de tratamento. Ou então ele vai numa consulta de avaliação, ele precisa de realizar aquela documentação e não realiza, ninguém fala nada com ele, ele some, nunca mais volta. Então, assim, são tudo possibilidades ali de conversão, possibilidade de lembrar tanto a gestão do dentista quanto a gestão da secretária. Tudo informações inseridas basicamente, treinamento de funcionário, organização marco zero. Tudo informações simples, mas que levam a um motivo maior, né? A conversão de vendas, eu vejo o total de orçamentos inseridos, quantos orçamentos desse eu aprovei. Eu também tenho meu índice final, deixa eu só dar uma olhada no meu horário aqui, tem 5 minutos. Eu também tenho meu índice final de aprovação, aí sim eu vou correr atrás de meta, eu vou correr atrás de valorização. O mesmo 101 orçamentos aqui é esse número fictício de 117 mil, e os 93 também. Então, eu sei quanto eu fechei, eu sei quando eu ainda tenho aberto, possibilidade de conversão, né? Esse paciente ainda não voltou, eu ainda não fechei. E eu acompanho também o meu ticket médio, que a gente sabe que o ticket médio, quanto maior, melhor. Né? O ticket médio é tudo que eu vendi, dividido pela quantidade de pacientes que eu vendi aquela venda. Né? Peguei o valor total, se eu vendi 117 mil para 93 pacientes, eu tenho o meu ticket médio. Vamos lá. A inadimplência no período, que é o próximo indicador, batata esse, né? Se é um paciente que não está me pagando, eu já deveria entrar em contato com ele no primeiro dia depois que venceu aquela parcela.
Mas tá, eu vou deixar um prazo de uma semana ainda, mas eu preciso controlar essa semana. Então, a inadimplência é melhor zerada, se não controlada. Né? A chance de receber daquele paciente nos primeiros dias de uma parcela vencida é maior quando o contato é feito logo após a data do vencimento. O paciente pode ter esquecido, mas esse intervalo não pode passar mais de uma semana, não. Porque se ele tiver esquecido ou se ele realmente estiver inadimplente, se a gente deixa passar os dias, fica mais um pouco complicado. Nesse exemplo, a clínica não atingiu a meta de inadimplência. Mas não quer dizer que está tudo ruim. Eu sei quem são aqueles 13 mil ali, então eu vou continuar tentando receber deles até chegar ao caso de uma possível negativação, se for o caso, né? E os últimos, faturamento e fluxo de caixa, eu consigo analisar qual que é meu carro-chefe da clínica, do faturamento. Então, eu sei onde eu estou indo bem, onde talvez eu precise investir mais um pouquinho, né? Eu vejo meu faturamento por especialidade e ainda comparo com minha meta mensal. Vamos supor que eu tenho uma meta de crescimento 10% ao mês, eu sempre comparo meu faturamento com o mês anterior e esse mês eu não atingi a meta. Exemplos negativos aqui, tá? Porque o que eu espero é que toda clínica consiga atingir a meta mesmo, principalmente com gestão. Então, mas muda isso aqui, vamos supor que atingiu a meta, está 100% aqui, a meta está ok. Né? E o fluxo de caixa semanal é eu verificar quanto eu vendi, quanto eu recebi, quanto eu já paguei de conta, quanto eu ainda vou receber e quanto eu ainda vou pagar de conta. Por quê? Eu sei como vai ser o meu restante do mês. Eu consigo ter isso em mãos. E eu vou alimentando semanalmente, eu também vou alimentando isso. Eu vou ter minha visão certinha para chegar na última semana e falar assim, nó, meu mês foi ótimo, recebi, consegui pagar minhas contas, vi certinho quanto ia entrar, vi certinho quanto ia sair e fechei com um saldo líquido ali de 72 mil nesse exemplo. Então, a gente sabe até onde a gente pode ir, né? E eu gosto de falar desses indicadores, porque eles vêm do zero, eles vêm da simples do input de informações. Né? Não é tão complicado, mas treine a equipe. A equipe tem que saber o motivo ali do que ela tem que entender, tem que ver isso, tem que entender isso, falar assim, nossa, se eu esquecer de fazer isso, se eu colocar isso errado, eu não vou ter esse número, eu não vou ajudar e vai virar uma bola de neve, né? E o marco zero, ele possui vantagens para o paciente? Com certeza, não é só para o dentista, não é só para a clínica, não. Quando as melhorias começam a acontecer, o paciente percebe. Ele percebe que ele está num local bem estruturado, bem organizado. Ele percebe que ali acontece a gestão da agenda, né? Ele não é esquecido. Então, a satisfação dele em relação ao atendimento e a estrutura da clínica aumenta, cria uma imagem positiva do negócio, né? Então, pessoal, eu acho que eu consegui bater na ponta do meu tempo. Acho que deu para falar muita coisa, deu para correr, deu para ter dúvida, deu para dar uma clareada, imagino. Show de bola. Nossa Senhora. Olha, eu tô Isa, aqui, ó. você fala de um jeito que é tão simples e você é tão apaixonada pelo que você fala, que, meu Deus, eu de marketing fico com vontade de estudar finanças. E eu nunca fui a garota dos números, tá? Não, eu tô bobo, assim. Eu vou admitir que eu não faço. Eu gosto, eu faço análise de dados, né? Então, indicador, assim, é uma coisa que me deixa bem animada, bem empolgada. Eu tô falando que, assim, eu vou admitir que eu sou uma pessoa que não tem nenhuma gestão financeira, pessoal. E tudo que eu vi aqui hoje eu posso aplicar na minha vida pessoal. Vai ser muito, 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 muito bom. Muito bom mesmo. Eu tenho algumas perguntas para vocês. Eu também tenho, Gabi. Mas aí eu tenho um monte. Em relação ao conteúdo. Vamos aqui, vamos dar um exemplo. Dentista que tem uma clínica que está atendendo há mais de 15 anos, nunca teve um processo bem definido, está tudo misturado, todos os processos estão todos atrapalhados ali, ele nunca olhou para indicador, nunca separou contas. Ele consegue fazer essa organização a partir assim, desse marco zero mesmo, ou ele precisa fazer alguma coisa antes, precisa consultar alguém antes para poder começar a organizar a questão financeira da clínica dele? Não, seria o ideal se ele não tiver, por exemplo, uma secretária que já tem essa jogada com números,
E se ele tem tudo em papel, porque muita gente me procura e está tudo em papel ainda. É necessário ter um direcionamento. É necessário que ele busque alguém para ele ficar um pouco mais aliviado, porque se ele já tem muitos anos de profissão e acabou que a gente entrou na era da odontologia digital e não sai mais dela, precisa quebrar paradigmas, barreiras. Talvez a pessoa não consiga sozinha, talvez sim, né? Mas eu indicaria procurar realmente alguém que possa ajudar, conversar até com a equipe da própria Cleancorp, se não tiver um sistema, procurar entender como funciona e pensar nisso. Se já não tiver nada, tiver tudo em papel, é inserir um sistema. Deixa o sistema lá, deixa começar a rodar e depois ele passa para outros passos, mas procurar alguém sim. Legal. Legal. Ô, Isa, eu vi que você falou... Ah, não, deixa eu fazer a minha, Gabi. Ai, não, tá bom, tá bom. Vai lá. Você falou sobre várias vantagens da organização financeira. Você falou, inclusive, de vantagens para o paciente. Para mim foi muito legal de você falar que o paciente acaba refletindo no atendimento da experiência do paciente. Agora, queria que você falasse assim, ó, o que um dentista perde por não ter uma organização financeira? Olha, sossego. Ele não consegue colocar a cabeça no travesseiro e descansar. Porque, querendo ou não, o dinheiro está movendo ali o negócio. Ele tem uma empresa. E ele pode não perceber que ele tem uma empresa. Então, ele perde a tranquilidade. Ele tem que ficar tranquilo para realizar o que ele gosta de fazer. Se ele está ali na odontologia por paixão, ele tem que realizar os tratamentos dele ali livre. Então, ele perde o sossego. Eu falo isso, ele perde sossego, perde tranquilidade, não consegue concentrar nas coisas. Não é nada como a gente colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, nossa, meu negócio está controlado. Posso até não estar indo bem. Eu tenho que buscar outras formas, um marketing, alguma coisa em relação à experiência do paciente, mas que ele fica ciente do que está acontecendo, aí ele fica. Então, é o sossego, Marlise. É sim. Muito bom. Show de bola. Eu tinha uma pergunta aqui, mas eu acho que você já respondeu, que é como é que o profissional ele pode fazer essa análise de dados, né? Onde é que ele busca esses indicadores, como é que ele pode encontrar essas informações mais fácil para ele, né? Caso ele não tenha... Tem um sistema, né? Ele vai ter que fazer um levantamento do que tem papel. É um trabalho de formiguinha, não tem outra forma. Ou através da contabilidade, né? Que a gente vai entrar aí com também 2 aulas shows aí, né? Mas ele pode ter um auxílio bem grande na contabilidade, porque tem a questão dos recibos, do que está entrando, do que está saindo. Então, às vezes, ele não tem aquela gestão ali, ele pode, contabilidade, me ajuda aqui, eu preciso entender como estão meus números. Ele pode partir da contabilidade. Se ele tiver tudo anotadinho ali, às vezes nem tanto assim com a contabilidade, vai ter que fazer um trabalho de formiguinha, levantar tudo e colocar no sistema. Isso vai depender também dele se ele manda todos os dados para a contabilidade certinhos, né? Aí ele vai conseguir fazer essa gestão. Se tiver no papelzinho, vai ter que colocar pelo menos uns 6 meses retroativos. Legal. Ô, Isa, agora me fala uma coisa. Organização financeira é um caminho sem volta? Ou uma pessoa que faz organização financeira pode se perder no meio do caminho e voltar a perder o controle? 2 coisas, é um caminho sem volta, porque eu acredito que a pessoa passa a gostar. Então, nesse sentido, é um caminho sem volta, passa a ficar mais tranquila. Mas, se eu não tenho a conferência, se eu não tenho os indicadores, se eu não trabalho em cima de metas, eu posso ter o controle, sim. Aí eu posso achar que bem, deixando lá e pode começar a bagunçar tudo de novo. Então, tem que ter, essa que é a gestão, né? A gestão não é só inserir dados, a gestão é inserir dados confiáveis, trabalhar os dados confiáveis e estabelecer metas. Então, tem que estar sempre ali, controlando, mostrando para a equipe, gestão à vista, tem que estar, sempre. Isso que você falou sobre a questão de treinamento de equipe, eu achei sensacional, porque sabe o que a gente vê às vezes acontecer aqui na Cleancorp? A pessoa que está começando a gestão financeira nunca teve sistema. Ela parece ter um pouco mais de dificuldade, porque às vezes a impressão que a gente tem é que ela acha que simplesmente ter um sistema de gestão pode resolver tudo, e você falou que a gente tem que colocar tudinho lá e tal. Só que às vezes o que acontece? O dentista contrata sistema de gestão, paga, e depois coloca a secretária para fazer o sistema de gestão rodar.
assiste os vídeos, vê tudo ali, entende tudo, depois você coloca o negócio para funcionar aí para mim. É mais ou menos assim. Dá uma ajuda, Isa. Dá uma ajuda. O que a gente faz? Treinem. Treinamento não é custo, treinamento é investimento, sem dúvida nenhuma. Então, a Clinicorp tem a equipe de treinamento, né? Vai sair uns treinamentos, inclusive, aí que eu vi num grupo de gestão digital. Então, é treinar uma vez, treinar 2 vezes, pegar contato de quem treina, deixar a pessoa expert no negócio ali, ela vai resolver tudo, ela vai saber inserir um orçamento direitinho, ajudar o dentista, fazer a baixa certa, fazer o agendamento certo, então tem o treinamento, não pode só ver, os tutoriais são bons? São ótimos, claro, você pega ali, você consegue entender, né, o básico do sistema, mas e o motivo? Por quê? Aí quem está treinando é que vai contar, é que vai explicar, é que vai fazer a pessoa entender aquilo ali certinho, né? É isso aí. Gente, eu amei. Gente, eu tenho um monte de perguntas. Cara, sério, eu tô aqui com uma lista de mais umas 10 perguntas ainda, mas que nem você falou, o tempo é muito. A gente vai ter que fazer um congresso só de gestão financeira, Isa. Nossa, ficou uma boa ideia, viu? A gente fica 8 horas e fica falando. Eu tenho essa dúvida aqui, olha, me calcula o meu custo aqui, vamos calcular. Pode trazer aqui, vamos ver que a gente calcula. Vamos embora. Legal. Ô, Isa, como que a gente faz? Fala um pouquinho pra gente como que é o serviço que você presta, como é que é o seu trabalho, como que um dentista pode estar buscando você, contratando você, e o que ele pode esperar da prestação dos teus serviços? Sim, hoje a empresa funciona da seguinte maneira, tem uma equipe, né, e eu trabalho em cima de 2 pacotes, vamos dizer assim, 2 vertentes. A primeira é o diagnóstico, então é assim, joga a casa no chão, analisa tudo, precificação, custo hora, se tem um sistema, se está rodando direitinho, se não está, vamos alimentar, vamos treinar funcionário, vamos conversar com a contabilidade, a gente está no melhor imposto ou não, contador, vem cá, ajuda a gente aqui. Resumidamente, esse é um primeiro passo. A pessoa busca, geralmente, porque ela já está no caos. Ou então porque ela não está aguentando mais, está quase chegando no caos. Então, análise, diagnóstico, a primeira parte. Depois entra a gestão em si, que são os indicadores. Se eu tenho confiança que o diagnóstico está correto, se a gente fez esse trabalho, se eu fui até a clínica ou se a gente realiza esse trabalho online também, né? Então, se eu tenho essa possibilidade, se eu sei que agora está certinho, aí é estabelecer meta, é correr atrás de meta, é auxiliar a funcionária em como converter aquele orçamento, como cobrar aquele inadimplente, eu chamo isso de setor de cobrança e setor de conversão. É dar uma possibilidade disso acontecer, né, mostrar esse melhor caminho, acompanhar junto com ela, que é de onde vem dinheiro, as possibilidades mesmo de converter, né, e de estar ali na inadimplência zerada, e aí estabelecer esse controle semanal. Então, essas clínicas, quando eu falo que estou presente nessas clínicas fixas, elas já passaram pelo diagnóstico, agora elas estão no controle. Então, elas estão no controle de metas, no plano de ação, como é que eu vou fazer para conseguir aquela meta. Então, divide nesses 2 pacotes. O trabalho hoje, ele funciona assim, resumidamente, né? Legal. Então, isso é uma consultoria que lá vai alguns meses, que a pessoa que você fica ali segurando na mão o diagnóstico, do profissional. O diagnóstico mede os 3 meses. 3 meses ali, 3 meses presença, eu vou até a clínica, até eu ter certeza de que aquilo ali está andando, de que eu posso sair e vai continuar, né? Porque não tem que ter a dependência minha presencial, né? E aí a gente vê se topam essa gestão, se tem alguém ali dentro que pode fazer essa gestão, se tem, repassa, aí a clínica vai, a gente acompanha, faz um acompanhamento anual, né? Ou se eu entro com a empresa e me torno a gestão daquele, como se eu fosse o braço financeiro ali dentro, que não existia essa função lá dentro. Né? Beleza. Muito legal. A gente vai deixar ali na descrição o contato tudinho ali da Isa, né, Gabi? Redes sociais, tudo certinho. Quem quiser entrar em contato com a Isabela. Eu não sei se ela tem agenda, gente. Eu sei que ela é muito assim, ó. Mas quem tiver... Mas sempre cabe mais um, Isa? Não, estou em desenvolvimento de equipe. Se não, a Isabela
não dá quantidade de mas está em processo. Então, aqui é coração de mãe também. Então tá. O processo inteiro eu ajudo no que eu puder, pelo menos um pouquinho. Tá certo. Então tá bom, muito obrigada, Isa, por essa aula incrível, maravilhosa. A gente queria ficar muito mais tempo aqui batendo papo, falando mais sobre essa organização financeira, mas infelizmente o nosso tempo terminou e a gente já tem outra palestrante aqui na espera. Tá bom? Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Muito obrigada. As portas da Clínica estão sempre abertas para você. A gente sempre vai querer você aqui junto para compartilhar todo o seu conhecimento com a gente, tá bom? Muito obrigada, meninas. Gostei bastante. Obrigada, Isa. Beijo. Tchau, tchau. Vou continuar acompanhando aqui. Tá bom. Tchau, tchau.